alunos, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de tubulação industrial. Vamos dar continuidade ao assunto de acessórios e agora vamos falar das válvulas, tá? As válvulas é um assunto muito importante dentro de tubulação e é um dos principais tipos de acessórios aí das tubulações, não é isso? Então na videoaula de hoje nós vamos definir as válvulas, vamos entender o que é uma válvula, tá? Vamos ver a classificação de válvulas, os tipos diferentes de válvulas, tá? E os modos de operação dessas válvulas, ok? Então o que é uma válvula, né? É um acessório colocado ao longo das tubulações que serve para executar manobras operacionais, como controlar ou regular o escoamento de fluido em uma tubulação, tá? Esse controle pode ser, né, para os líquidos, para os gases ou para os vapores, tá? Permitir ou impedir totalmente o escoamento, então para fechar, bloquear a passagem, tá? Impedir o retorno do líquido na tubulação, então tem válvulas que só permite a passagem em um sentido, no outro ela bloqueia. Tem válvulas que eu bloqueio nos dois sentidos, né? E tem válvulas que ela bloqueia apenas um, no outro ela permite a passagem, tá? Aliviar a pressão em caldeiras e demais equipamentos sujeitos a trabalhos com pressões, né? E regular pressão de tubulações e equipamentos, né? Então as válvulas elas têm essas funções, ok? Bom, material de fabricação das válvulas. Elas podem ser fabricadas de materiais metálicos e não metálicos e são ligadas às tubulações. Então o material é o mesmo dos tubos, tá? E a maneira de ligar essas válvulas nas tubulações são as mesmas daquelas que a gente viu na aula de conexões, né? Por rosca, por flange, por solda de encaixe, por solda de topo, tá ok? Bom, e a aplicação, né? Quando a gente fala de aplicação de válvulas, um ponto que a gente tem que ter muito em mente é o seguinte: a presença de uma válvula, de uma conexão, não só uma válvula, né, uma conexão em geral, mas principalmente as válvulas, ela aumenta a possibilidade de vazamentos, né, pelas gachetas, por exemplo, nas roscas, nos flanges, tá? Isso aumenta a despesa, por exemplo, com manutenção, né? E acaba introduzindo também uma perda de carga na tubulação, certo? Por isso, quando um projetista ele vai desenvolver um circuito, ele tem que primar aí pelo uso do menor número de válvulas possíveis. Então ele só vai usar as válvulas que realmente sejam necessárias, tá? Para evitar justamente essa perda de carga e a possibilidade de ter vazamentos, ok? Então, como é que as válvulas se classificam, né? Elas podem ser classificadas, né, de acordo com a operação. Então, podemos ter válvulas de bloqueio, né, de regulagem, de fluxo em um só sentido, válvula de segurança para controle de pressão, tá? E válvulas de controle de pressão de jusante, tá? A válvula de segurança é o controle de pressão a montante e a válvula de controle de pressão a jusante é na saída e a montante na entrada, ok? Bom, válvulas de bloqueio, né? As válvulas de bloqueio elas são destinadas então apenas a abrir ou fechar, então estabelecer ou interromper o fluxo da substância conduzida, tá? Portanto só podem funcionar ou totalmente abertas ou totalmente fechadas, né? Que ela só vai permitir ou não a passagem, né? São as válvulas de bloqueio. Então a primeira delas é a válvula de gaveta, né? E aí eu coloquei uma imagem, deixa eu voltar aqui. Coloquei uma imagem para a gente visualizar. Ela tem uma gaveta, uma sede uma sede e um assento. A gaveta é o elemento que bloqueia a passagem, que a gente chama de gaveta, tá? Essa parte mais embaixo ali da válvula. Nota que eu tenho a entrada do tubo, a saída do outro lado e no meio delas eu tenho a gaveta. Quando eu rodo o volante, essa gaveta ela é suspensa. Quando eu giro para o outro lado, né, quando eu rodo para abrir, ela é suspensa. Quando eu inverto o sentido para fechar, essa gaveta abaixa e fecha, impede a passagem, tá? Ela pode ter um mínimo de carga quando ela perde, né, um mínimo de carga quando completamente aberta. Então essa válvula ela tem uma perda de carga pequena, tá? E ela drena bem a tubulação
Então, devido a essa perda de carga menor aí, tá? E a abertura e fechamento dela é relativamente fácil, né? Devido a esse movimento aí para cima e para baixo, ok? Bom, válvulas de regulagem. Elas são destinadas especificamente a controlar o fluxo. Então eu vou regular se eu quero um pouco mais de fluxo, se eu quero um pouco menos, tá? Então eu consigo regular. Então elas trabalham então em qualquer posição de fechamento, tá bom? Então eu não preciso ter ela totalmente aberta ou totalmente fechada, já que eu vou controlar, eu posso ter ela 1% aberta, 5% aberta, 30% aberta, 50% aberta ou 100% aberta, tá? Então a primeira delas aí, a válvula globo, né? O nome resulta do formato dela. Nota que eu tenho os dois flanges ali, nessa figura que está mais à esquerda, eu tenho os dois flanges onde eu conecto a tubulação. Aí entre esses dois flanges aparece meio que um globo, né? Então é por isso esse nome, tá? Ela é indicada para fechamento e regulagem do fluido, então eu posso fechar, bloquear, tá? Mas eu posso abrir ela um pouco só para regular, né? E podem trabalhar em qualquer posição de fechamento então, tá? Como eu falei, 1%, 5% aberta, 10%, 15% aberta, qualquer posição, né? Do zero até o totalmente aberto, posso colocar ela em qualquer posição para controlar a passagem do fluido, ok? A válvula de agulha é usada para regulagem fina de líquidos e gases, tá? Em tubulações com diâmetro de até 2 polegadas de diâmetro, tá bom? Então, semelhante à válvula globo, né, ela também é usada para regulagem, tá bom? Só que a minha regulagem ela é extremamente precisa, não é isso? Só que só para tubulações de diâmetros pequenos aí, ok? Válvulas de diafragma, né? São válvulas sem gacheta, também conhecidas, né? Muito usada para fluidos corrosivos, tóxicos, fluidos inflamáveis ou perigosos de um modo geral, tá? Então, por que ela é sem gacheta? Se você olhar, eu coloquei a imagem dela mais à esquerda, mais à direita. Mais à direita como se eu tivesse cortado, eu estou vendo por dentro. O tubo, o fluido ele vem, passa pelo meio da válvula e sai do outro lado, não é isso? Aí nota que logo em cima ali do assento eu tenho o diafragma, que é essa palavrinha que está mais por baixo, diafragma flexível, essa peça que está pintada de preto. Isso é uma borracha, tá? Então a gente chama de diafragma uma camada de borracha. E o tampão da válvula, quando eu giro o volante eu movimento esse tampão que empurra o diafragma para baixo, para fechar, tá? Ou ele puxa para cima para abrir a válvula. Então essa borracha ela já impede que o fluido passe para cima, né? Então não tem necessidade de ter gacheta, já que o diafragma está segurando o fluido ali, ele impede que esse fluido saia por cima pelo castelo da válvula, ok? Então é uma válvula de regulagem também. Válvula borboleta é usada principalmente em tubulações de diâmetro, né, grandes, né, maior de 20, tubulações com diâmetro maior que 20 polegadas aí de diâmetro externo, tá? E de baixa pressão, né, que não exige uma vedação perfeita para serviços com água, ar, gases, né, em geral, materiais pastosos, bem como líquidos sujos ou contenham sólidos em suspensão. Então a válvula borboleta. Como é que funciona ela? Tem a alavanca e por dentro dela tem uma borboleta, né? Essa borboleta, se ela tiver assento fechado, se eu virar ela está aberta, tá? Então essa válvula, por exemplo, o acionamento dela, o abrir e fechar dessa válvula é mais difícil, porque imagina, ela está fechada, para você abrir você tem que movimentar todo o fluido que está em cima da borboleta ali da válvula. Então é mais difícil. Por isso que aquela válvula de gaveta tem uma abertura mais suave, né? Porque ela sai do fluido. Essa dali não, ela tem que empurrar o fluido para conseguir girar, isso? Então são só a nível de curiosidade, né? A válvula borboleta também é usada para regulagem, então, tá?
E a válvula de controle automático também é um tipo de válvula de regulagem. Ela serve então para controlar a vazão e pressão do fluido, né? E essa válvula ela pode ser utilizada em malhas de controle de processo, ela é automática, né? Então ela pode abrir e fechar de maneira, eu posso mandar um sinal elétrico, por exemplo, para ela abrir ou fechar uma certa quantidade. Ela abre, também usado para regulagem, então ela tem de totalmente fechada a totalmente aberta, eu consigo colocá-la em qualquer posição para justamente regular o fluxo de fluido, né, da minha linha, ok? Então, o outro tipo de válvula que a gente tem são as válvulas de fluxo em um só sentido, né? Então a primeira delas é a válvula de retenção. Ela é usada quando é necessário que o fluxo só possa passar em um sentido, no outro não, tá? Ela tem um funcionamento automático, né, e pode ser de levantamento horizontal, que é essa daí, e vertical, né, no sentido para cima, ok? Então essa válvula, nota que se o fluido entrar da esquerda para a direita, ele abre o obturador da válvula, a tampa da válvula e o tampão da válvula, e o fluido passa. Agora, se ele entrar da direita para a esquerda, ele vai empurrar a tampa justamente contra a sede da válvula, e aí ele bloqueia a passagem e não permite que esse fluido volte. Então é uma válvula de retenção. Então ela só permite o fluxo em um sentido. Tá? Um outro tipo de válvula de sentido único é a válvula de segurança, né? Elas protegem os equipamentos contra pressão excessiva. Tá? Ela é obrigatória nas caldeiras e reservatórios que trabalham sob pressão, que tem um fluido sob pressão. Tá? E elas se abrem automaticamente quando essa pressão ultrapassa um determinado valor para qual ela é ajustada. Então, por exemplo, caldeiras que trabalham com vapor, elas geram muita pressão, então tem que ter válvula de segurança lá. Se por algum motivo a pressão começar a aumentar demais, essa válvula ela abre automaticamente, permite que o fluido escoe apenas num sentido, então nenhum fluido entra por ela, né? Então ela só permite passagem em um sentido, que é o sentido para fora. O fluido vai escoar para fora, vai aliviar a pressão. Então é uma válvula de segurança, para impedir que eu tenha um colapso ali, a explosão daquela caldeira ou de um vaso de pressão, ok? Bom, a outra válvula desse tipo são as válvulas de controle de pressão ajusante, né, e as válvulas angulares, né. A válvula de controle de pressão ajusante, a esse grupo pertence a válvula redutora e válvula reguladora de pressão, né, são válvulas específicas. E a válvula angular, ela tem essa inclinação. Ela é usada para casos onde eu preciso ter, depois da válvula, uma mudança de direção de 90 graus. Então essa válvula mais à direita aí de vocês, né? Devido a esses bocais terem esse desvio, né, eu tenho perda de carga menor, tá? Do que numa válvula globo normal, por exemplo. Então essa válvula inclinada ali, olha lá, ela permite que o fluido passe e ele sai, né, meio que na mesma trajetória que ele veio. Então eu tenho uma perda de carga muito menor. Lembra, toda vez que eu tenho uma curva, eu tenho uma certa perda de carga. Se o meu fluido ele entra e sai quase que na mesma direção, minha perda de carga é menor, ok? Bom, então a gente viu, né, os principais tipos de válvulas, tá? E agora, como é que eu posso operar essas válvulas? Como é que eu abro e fecho essas válvulas, né? Então são os modos de operação das válvulas. Elas podem ser operadas basicamente de três maneiras. De sistema manual, né? Eu vou lá eu mesmo com a mão e manuseio abro a válvula, fecho. Pode ser motorizado ou pode ser automático, né? A operação manual é feita por meio de alavancas, que é o caso dessa válvula aí, ou volantes, que é aqueles discos que a gente abre, tá? Engrenagens, parafusos sem fins e correntes, né? Já as operações motorizadas, ela é usada quando as válvulas são muito grandes, né? Para tubulações de diâmetros muito grandes, as válvulas são grandes, então é muito pesado você abrir e fechar uma válvula, então ela é motorizada. Ou
se essa válvula está numa posição inacessível, muito longe, né? Então eu posso fazer um dispositivo motorizado ali, né? E aí eu mando um sinal, não preciso ir lá perto da válvula, ok? Elas podem ser, quando é motorizado, elas podem ser de operação pneumática, hidráulica ou elétrica. Então essa válvula, essa imagem que eu coloquei é um dispositivo hidráulico, tem um cilindro hidráulico ali. Se eu mandar óleo, né, nesse cilindro, na conexão mais inferior do cilindro, eu vou fazer esse cilindro recuar. Quando ele está, né, retornando, ele está abrindo a válvula. Se eu mandar o óleo, o fluido ali, na conexão mais superior, eu vou estar fazendo esse cilindro avançar. E quando ele avança, ele vai fechar essa válvula, né? E essa válvula pode ser uma válvula de gaveta, qualquer tipo de válvula, uma válvula globo, tá? E aí pode ser hidráulico, pneumático ou elétrico, né? Então são válvulas automáticas aí, ok? Bom, assim a gente fecha o assunto de válvulas, tá? Lembra vocês, né? Lá na apostila tem mais detalhes sobre esse assunto, então deem uma olhada na apostila. Qualquer dúvida, procurem um tutor lá no ambiente virtual. Um abraço e até a próxima videoaula.